Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas vocês vão assistir a essa aula aqui, mas vamos começar com o capítulo 4 da nossa apostila do curso de formação de mecânicos aeronáuticos da Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas, a nossa querida ENCA de Taubaté. E nesta sessão aqui nós vamos tratar sobre os combustíveis e sistemas de combustível presentes em aeronaves, beleza? Então aqui nós vamos falar tanto dos sistemas para aviões quanto para helicópteros, tá bom? Então, guardadas aí as suas diferenças, as peças, os equipamentos e componentes do sistema serão sempre muito parecidos. Tranquilo? Primeiro nós falaremos apenas sobre os combustíveis nesse primeiro momento das nossas aulas aqui. Eu pretendo fazer aulas curtas, coisa de 15, 20 minutos, tá? Então nós vamos delimitar alguns temas para que fique fácil depois para o aluno conseguir encontrar o tema, ao invés de ter que ficar procurando aí numa aula que possa durar 50 minutos, uma hora, então fica mais fácil, tá bom? Então hoje nós começaremos a nossa aula 1 com uma pequena introdução sobre os combustíveis, o que eles são, quimicamente falando, né? Então, aí nós vamos dividi-los em combustíveis sólidos, vamos falar sobre combustíveis sólidos, sobre os gasosos, sobre os combustíveis líquidos e as características e propriedades da nossa Avegás, que é a gasolina de aviação. Maravilha? Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos nos ater à gasolina, tá bom? E nas próximas também, nós vamos falar bastante sobre gasolina. Poxa, professor, mas por que nós vamos começar falando sobre gasolina? Vamos falar tanto sobre gasolina. Porque, minha gente boa, inicialmente a aviação operava a gasolina. Os motores eram todos motores convencionais, tá bom? Os motores a jato, que a gente conhece hoje, né, os motores a reação, que às vezes o pessoal trata aí como turbinas do avião, eles vieram a equipar aeronaves após o final da Segunda Guerra Mundial. Seu desenvolvimento se deu lá na Segunda Guerra Mundial, mas eles passaram a equipar a aviação como nós conhecemos hoje, a partir ali do final de 1945, 47, na década de 50, nós já tínhamos várias aeronaves começando a operar com esse novo tipo de motorização. E essa atualização, né, essa necessidade nova da aviação, através da implementação dos motores a reação, trouxe consigo a necessidade de se desenvolver um novo tipo de combustível, que nós falaremos mais para frente, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Vamos fazer aí a nossa introdução, tá bom? Então, o que é um combustível? Combustível é qualquer substância, beleza? Que quando a gente combina com o oxigênio, a gente é capaz de queimar esta substância e produzir calor, tá bom? Os combustíveis, eles precisam ser classificados, então, de acordo com o seu estado físico. E aí eles serão classificados dessas três formas aqui que a gente conhece mais usualmente, tá? Os sólidos, os gasosos ou os combustíveis líquidos, tá bom? Lembra lá das aulinhas de química, lá na escola da tia Teteia? Então a gente falava dos estados físicos da matéria, né? Que antigamente, pelo menos no tempo que esse professor aqui fez a sua educação básica, eram três, aí depois apareceu um quarto estado da matéria, que é o tal do plasma, mas nós não vamos tratar disso aqui. Vamos tratar dos mais antigos, o sólido, o gasoso e o líquido, tá bom? Então, ao lado aqui, vocês podem ver que eu coloquei esta figura aqui, né, de foguetes, tá bom? Então, os foguetes, eles são do ramo aeroespacial, beleza? E eles podem ser propelidos tanto por combustível líquido, olha aqui, quanto por combustível sólido, beleza? Então, depois, se vocês quiserem pausar aí o vídeo, dar uma olhadinha, vale a pena, tá? Então, temos o foguetinho aqui, combustível líquido, e o foguetinho aqui, combustível sólido. Show de bola. Só para vocês verem que existe de verdade. Os combustíveis sólidos, então, eles vão ser usados extensivamente
Para os motores que funcionam a combustão externa, então a combustão ocorre fora do meu motor, como, por exemplo, aí, motores a vapor. A queima, então, toma lugar debaixo de caldeiras ou então em fornos, beleza? Exemplo simples aí de combustível sólido, motor a vapor, aquelas locomotivas antigas, lá do filme de Bang Bang, onde o cara vivia jogando carvão dentro ali do forno. Esse forno tinha uma caldeira que aquecia a água, essa água aquecida gera vapor e o vapor movimentava a máquina. Beleza? Tranquilo? Então, vamos ficar por aqui. Dentro desses tipos de combustíveis, conhecidos como sólidos, eu tenho madeira e carvão, que é a coisa mais simples aí da gente encontrar, presente no nosso dia a dia, tá? Então, todo mundo conhece. O carvãozinho ali utilizado na caldeira ou no forno, inclusive na sua churrasqueira. Os combustíveis sólidos, eles não vão ser usados em motores convencionais, lembrando que a queima de combustível sólido ocorre em caldeiras ou em fornos. Tranquilo? Deixa eu pegar aqui, ó, para anotar para vocês. Vamos lá. Então, vamos dar uma lanternada aqui, ó. Sólido, a queima, então, toma lugar sob caldeiras ou então em fornos, beleza? Esses caras, então, não serão usados em motores convencionais, conhecidos também como motores recíprocos, onde a combustão, dentro desses motores convencionais ou recíprocos, ela acontece no interior do cilindro, beleza? Então, vai ser um pouco impossível enfiar carvão, madeira ou outro tipo de combustível sólido dentro de um cilindro para fazer com que ele funcione, tá? Além do mais, eu tenho baixo valor calorífico, que é desprendido por esse tipo de combustível, e outras desvantagens também. Beleza? Show de bola, então toquemos em frente. Deixa eu fechar aqui e vamos lá. Os combustíveis gasosos. Os nossos combustíveis gasosos, o que que acontece? Deixa eu dar uma limpada aqui. Opa, limpar tudo. Então, os combustíveis gasosos, eles são usados até um certo ponto para motor que opera com combustão interna. Todo mundo aí conhece, né? Tem ou já viu, pelo menos já ouviu falar, dos veículos movimentados a GNV, que é o gás natural veicular. Mas eu tenho ali, apesar de um grande suprimento de combustível disponível para mim, numa forma muito interessante, que ele já está no seu estado gasoso, né? Eu tenho o lado negativo, que eu preciso, como a gente vê aqui embaixo na figura, de cilindros para conter esse combustível. E esses cilindros, eles trabalham com uma altíssima pressão desse gás, então eles precisam ser muito espessos, beleza? E isso traz um peso gigantesco para a nossa aeronave. E peso em aviação é um nosso inimigo, tá? Esses combustíveis gasosos, eles podem ser desconsiderados, então, para que a gente use em motores de avião, justamente por isso. Eu preciso de um grande espaço para armazenar, e o suprimento é restringido, tá bom? Por conta disso aí. Eu posso usar gás natural ou o gás liquefeito de petróleo. O gás natural, nosso GNV, e o gás liquefeito de petróleo é o nosso gás do botijão da cozinha, tá? Para quem tem aí um fogão a gás, é este gás liquefeito de petróleo que você utiliza para cozinhar a sua comida. Então, não usamos nem o sólido, nem o gasoso em aviação. Podemos utilizar para outras aplicações. Seguindo aqui o nosso material, nós chegamos então à conclusão que o combustível líquido, ele em vários aspectos atende às nossas necessidades, então eles são os combustíveis ideais para que a gente utilize nos motores de combustão interna. Os combustíveis líquidos, eles têm duas classificações e guardem isso com vocês. São os combustíveis líquidos da classe volátil e os não voláteis, tá bom? Então, são os voláteis e os não voláteis. E nós vamos explicar
o que são cada um desses caras. Então, aqui na figura, nós temos uma torre. E esta torre aqui é usada na indústria petroquímica para produzir, a partir do petróleo, todos esses outros produtos que a gente conhece. Então, o petróleo, ele entra cru aqui embaixo, ele é aquecido e à medida que ele vai sendo aquecido, ele começa a desprender subprodutos a determinadas temperaturas, tá bom? Então, aqui ao lado nós temos, ao lado da nossa coluna, nós temos as temperaturas que vão desprender cada um dos subprodutos do petróleo. E você vê a quantidade de coisas que eu posso obter da matéria-prima petróleo, tá bom? Então, os não voláteis, eles são o que a gente chama de óleo pesado, e esses óleos pesados comumente são usados nos motores a diesel. Então, combustível para motor a diesel é um óleo pesado da classificação líquida não volátil. A classe volátil vai incluir, então, todos os combustíveis que eu uso e necessito de um dispositivo de medição. Esse dispositivo de medição é o famoso carburador, ou a sua linda, maravilhosa injeção eletrônica, hoje mais moderna, certo? Então, eles são comumente usados aí com um dispositivo de medição e vão ser levados até o meu cilindro do motor ou a minha câmara de combustão, numa condição vaporizada ou parcialmente vaporizada. Tá bom? Então, ou eles vão chegar na forma de vapor, de gás de combustível, ou parcialmente vaporizado, com moléculas bem pequenininhas chegando ali na minha câmara de combustão ou cilindro do meu motor, facilitando assim a sua queima. O combustível de aviação, então, ele é um líquido que contém energia química, certo? Através de todo aquele processo que a indústria petroquímica faz para extrair do petróleo a gasolina de aviação e o querosene. Então, ele nos dá, no formato de um líquido, energia química, que está ali paradinho. Através da combustão, o que eu faço com essa energia química que está lá na forma de combustível? Eu desprendo essa energia na forma de energia térmica. Beleza? Vocês lembram lá também, de novo, lá atrás, na escolinha. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, aquela energia química, na forma de combustível, ela, através de combustão, onde eu investi energia nela, na forma de calor, eu vou desprender como mais calor ainda, e eu pego todo este calor da energia química que foi convertida em térmica e transformo mais uma vez em energia mecânica. Então, o motor pega o combustível líquido, queima esse combustível e transforma toda aquela energia que estava guardada naquele líquido em energia mecânica capaz de movimentar partes. Tá bom? No nosso avião, então, nós queremos movimentar aí com a nossa gasolina, através do funcionamento do motor, nós queremos movimentar os nossos conjuntos de hélice, que vão proporcionar aí tração ao nosso avião, ou propulsão, beleza? Essa energia mecânica é usada para produzir o famoso empuxo que movimenta o nosso avião, ou o nosso helicóptero. Também temos helicópteros aí que são movidos a gasolina. A gasolina e o querosene são os dois combustíveis mais amplamente usados na aviação. Isso não quer dizer que não existam outros combustíveis possíveis de serem utilizados e que estão aí em fase de teste, tá bom? Nós temos uma grande guerra aí para desenvolver combustíveis cada vez mais limpos e de fontes, se possível, renováveis. A nossa indústria nacional tem um exemplo aí de aeronave que é movida a álcool, beleza? Bem como aí os seus carros, tá bom? E nós temos aí vários outros combustíveis sendo testados, inclusive aeronaves totalmente elétricas. Show de bola? Então vamos lá. As características e propriedades da nossa gasolina. Aqui a gente vê a necessidade do bom entendimento da química básica para o mecânico aeronáutico. Você que achou que nunca ia utilizar esses conhecimentos para nada, caiu do cavalo, amigo.
Então, a nossa gasolina de aviação, ela consiste quase que inteiramente de hidrocarbonos. Então, o que são hidrocarbonos? Vejam essas duas cadeias carbônicas aqui embaixo. Tá? Recomendo que para quem tem alguma dificuldade com esse tipo de nomenclatura, dê uma olhadinha lá no seu material do 2º grau, na parte de química. Vai lá, química orgânica, vai aprender lá um pouquinho sobre hidrocarbonos, beleza? Tem várias aulas bem legais aí no YouTube que vão ajudar você. Então, basicamente, um hidrocarbono é um composto de hidrogênios e carbonos, tá bom? E de onde vem esse hidrogênio e esse carbono? Esse hidrogênio e esse carbono, como a nossa matriz de combustível é fóssil, tudo que é fóssil um dia já foi vivo, e tudo que é vivo neste nosso planetinha aqui é baseado em carbono e hidrogênios, tá bom? Eu encontro também algumas impurezas na forma de enxofre, que fazem parte da constituição do ser vivo, e eu vou ter água dissolvida sempre presente, porque a água aqui no nosso planeta está presente em todos os lugares. Ela, então, como está presente em todos os lugares, não pode ser evitada, uma vez que a nossa gasolina está exposta sempre à umidade presente na atmosfera. Eu vou ter uma pequena quantidade também de enxofre, como eu disse para vocês, sempre presente no nosso petróleo cru. E ele é deixado no processo de fabricação do nosso combustível. Mas os níveis são bem baixinhos, tá bom? E vem caindo aí com o passar do tempo, com a melhora nas tecnologias para extração de combustíveis do petróleo. São purificados aí e a gente consegue uma gasolina de melhor qualidade. Tranquilo? E com menores taxas de emissões de poluentes também, porque esse enxofre, depois de queimado no combustível, vai para a nossa atmosfera. E não sei se vocês se lembram, de novo, lá das aulinhas de química, H2SO4 é ácido sulfúrico. E se nós temos enxofre, que é o S, na atmosfera, onde eu tenho oxigênio e água, que vão fazer o H2SO4, eu tenho aí o fenômeno de chuva ácida e outros problemas também. Beleza? Para a nossa gasolina ficar mais potente, eles começaram a fazer a adição de chumbo tetraetil, conhecido aí como TEL. Então a sigla é essa, TEL, e TEL quer dizer chumbo tetraetil. Professor, por que eu vou colocar chumbo na minha gasolina? Esse chumbo foi adicionado para melhorar a performance da gasolina no motor. Lembra que a gente começou lá com o 14 bis e com o Flyer. E depois as aeronaves começaram a crescer. Se a aeronave cresce, ela fica mais pesada. Aquele motorzinho de 40 cavalos que equipava as aeronaves menores não consegue mais tirar do chão as aeronaves que estão em constante crescimento. Para isso, os motores também precisaram crescer. Só que quanto mais cresce o avião, mais cresce o motor, maior a necessidade de um combustível que suporte trabalhar com essas cargas maiores. Logo, a nossa gasolina, que era disponível na época, não cumpria esse papel. Então, os químicos começam a trabalhar para encontrar aí soluções. Uma das soluções foi a adição de chumbo, tá? Que dá esse benefício de melhora da performance do motor e também é barato e é fácil de encontrar chumbo por aí. Eu tenho também brometos e cloretos orgânicos, que são misturados com o TEL. E aí, se vocês forem dar uma estudada nessa parte da química, vocês vão ver que esses caras aí causam alguns problemas de saúde, tá? Porém, eles são adicionados aí à nossa mistura de combustível mais chumbo, para que durante a combustão eu não tenha partícula sólida de chumbo sendo formada dentro do meu sistema, dentro do meu motor. Eu vou transformar essas partículas em vapor de chumbo e isso vai ser eliminado pelo meu maravilhoso sistema de exaustão e escapamento da aeronave. E onde vai parar esse chumbo todo, minha gente? Exatamente no nariz do mecânico, tá bom? E no ambiente em volta desta aeronave que está operacional. Tranquilo? Eles vão ser expelidos aí com produtos da combustão. Olha aqui embaixo o chumbo em vermelho, ligando-se ao nosso hidrocarbono do combustível.
O TEL, se eu fizer então a adição separada dele, vai causar estes problemas nas peças, componentes e partes do meu motor. Tá? Ele queima, e quando ele queima, ele forma um óxido sólido de chumbo, e isso não é legal. Isso tudo vai ficando preso dentro das partes do meu motor e começa a ocasionar travamento de peças e mau funcionamento dessas partes, tá bom? Então eu coloco os inibidores, esses inibidores são os brometos e cloretos orgânicos, que vão suprimir a formação dessa substância, que seria deixada sólida aí quando o meu combustível fosse queimado. Certas propriedades do nosso combustível vão afetar diretamente a performance do motor, para o bem ou para o mal. A volatilidade, que é a maneira na qual o meu combustível queima durante esse procedimento de combustão, e o valor de aquecimento do combustível são duas das propriedades mais importantes. E isso cai na prova da ANAC. Também é importante que a gente saiba o nível de corrosividade dessa gasolina, bem como a sua tendência em formar depósitos no meu motor. Olha que bonita essa imagem aqui embaixo, né? Então, corrosão e formação de depósitos no meu motor, isso aqui tudo precisa ser estudado antes de se optar por este ou aquele combustível, tá? Então tem tudo a ver com o material que será empregado na construção do meu sistema de motor. Beleza? Esses últimos fatores aí, eles são importantes por conta do efeito na limpeza geral, e essa limpeza geral vai acarretar diretamente na relação do tempo entre revisões, e isso quer dizer dinheiro, muita grana, a aeronave ficar parada antes do tempo, sem poder operar, perdendo horas de voo. Beleza? Então, são aí fatores importantíssimos para a escolha do combustível. Bom, gente, nós acabamos essa primeira aula por aqui. Vamos ficar para a nossa próxima aí com a aula 2, onde eu vou falar sobre volatilidade, vou falar sobre o cálcio de vapor, que tem a ver com volatilidade, e a formação de gelo no carburador, que também está ligada tudo à volatilidade. Como eu disse para vocês, deem uma pesquisada aí na química orgânica básica, não precisa se aprofundar, virar um engenheiro químico, mas é legal que vocês consigam entender todos esses termos que eu venho passando aqui e entender o porquê cada coisa é escolhida. Nada é feito por acaso. Na aviação, assim como em todas as outras searas da pesquisa, a gente precisa ter base científica para fazer algo. Beleza? Vejo vocês na nossa próxima aula. Aproveitem os materiais que eu vou enviar aí em conjunto com esta videoaula para vocês. Caso tenham dúvidas, postem aí na nossa timeline que eu respondo para vocês. Tranquilo? Um forte abraço, bons estudos e no que precisarem, contem comigo. Valeu, falou!